E galera, eu tô aqui hoje para falar de um tema que eu coloquei lá no meu feed ontem e vocês adoraram esse tema. Isso foi muito bacana, esse reconhecimento de estar realmente podendo ajudar vocês com os temas que eu passo aqui para vocês. Como eu disse, esse canal não é sobre mim, é sobre vocês. Então, eu tenho um monte de história, um monte de experiência para contar, mas eu quero saber o que interessa a vocês mesmo. E saber da questão que esse tema interessou demais para vocês foi super interessante para mim. Eu não esperava tanta gente falando do tema, quantidade de comentários que eu recebi, de directs, galera super afim mesmo de falar desse tema, porque eu sei, né, gente, esse é um tema que a grande maioria das pessoas... Deixa eu só limpar minha câmera aqui no YouTube, um minutinho. É um tema que eu sei que, lógico, que ele atende muitas pessoas, porque a grande verdade é que muita gente mora na pousada, né? Muitos de nós, pousadeiros, acabamos morando na pousada por necessidade. E, galera, o Insta já está travando aqui, já estou avisando vocês, quem quiser correr para o YouTube lá vai estar bem mais estável pelo jeito que eu estou vendo aqui, tá? E lá também dá para colocar perguntas e vamos fazer no esquema de sempre a live. Podem colocar as perguntas, no final eu dou sempre um tempinho, vou até colocar aqui o cronômetro para ficar vendo, para a gente poder resolver essas dúvidas todas, combinado? Bom, então, falando desse tema, né, gente, que, poxa, assim, me surpreendeu, mas também não me surpreendeu, porque eu sei que a grande maioria de vocês, pousadeiros, moram mesmo aí junto da pousada. É a maneira, vamos dizer assim, mais fácil, né, de começar no mercado, até porque quando a gente mora na pousada tem diversas vantagens. E se você está construindo, se você começou agora, tem mais vantagens ainda. E eu sei que apesar de ser uma coisa boa, a gente está morando dentro da pousada, ao mesmo tempo vamos dizer assim, é uma coisa que a gente se sente um pouco sobrecarregado. Porque quando a gente está morando dentro, a gente literalmente mora dentro do nosso trabalho. Então, se já é difícil separar a vida de pousadeiro da vida pessoal, quando a gente mora no trabalho, é ainda mais difícil. E o que acaba acontecendo quando a gente acaba ficando morando no trabalho? A gente se sente sobrecarregado, porque a gente trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, não tem o descanso, não tem aquele período igual quando você trabalha numa empresa, bate o ponto na entrada, sai, vai às vezes almoçar fora e tudo mais. Muitas vezes você fica ali dentro da pousada, almoça na pousada, janta na pousada, toma café da manhã na pousada e ufa, né? Aqui, ó, o pessoal já comentando aqui, eu morei quase 17 anos dentro da pousada. Pois é, muito tempo, né, gente? Eu morei também, se eu morei da abertura até o arrendamento, foram 8 anos eu morei dentro da pousada. É muito tempo. E só que muitas vezes eu entendo vocês, é a única situação que vocês podem ter, afinal, muitas vezes vocês estão construindo num terreno que já é de vocês e vocês não têm como morar em outro lugar, acabam tendo que morar dentro de um quarto da pousada e não tem dinheiro para alugar uma outra casa para morar fora da pousada. Às vezes, na localidade turística, os aluguéis tendem a ser bem mais altos na grande maioria dos locais, né? E além de escassos, é muito difícil encontrar uma casa para morar num local turístico num valor, vamos dizer assim, que possível de ser pago. E também, às vezes, uma casa legal para você estar morando. Muitas vezes você vai morar, principalmente quem vai ter uma pousada numa vila de pescador, às vezes vai procurar uma casa para alugar, são casas bem mais simples, que muitas vezes não tem muitas coisas, então não são muitas vezes bons lugares para se morar, e muitas vezes a gente está querendo descansar mesmo de tanto trabalho da pousada, e às vezes morar fora é mais estressante do que morar dentro da própria pousada.
Só que muitas vezes eu já vi muito pousadeiro que acaba morando em um quarto da pousada. Então, às vezes, ele não tem nenhuma casa dentro da pousada, ele tem um quarto dentro da pousada e usa as áreas comuns da pousada para cozinhar, para realmente viver e ficar fora do quarto. Então, eu conheço, isso é muito comum no mercado, que quando a pessoa constrói a pousada, ela constrói os quartos da pousada primeiro, e quando vai ver, não sobrou dinheiro para fazer a casa, ela acaba indo morar em um dos quartos mesmo, é a alternativa mais plausível para muitas pessoas. E quando você vai morar num quarto da pousada, você acaba virando que um hóspede, você não tem uma casa, você tem um quarto ali dentro e você usa a estrutura da pousada para um monte de coisa. E acaba ficando ali no meio dos hóspedes, perde muita privacidade, além de estar o tempo inteiro disponível para eles ali. E muitas vezes você pode até ter uma casa ali dentro do terreno, pode sim, claro, às vezes você aproveitou na hora de construir a pousada, conseguiu fazer uma casinha, mesmo que simples, mas é uma casa mesmo para você estar, mas você até pode ter uma privacidade um pouco maior do que estar num quarto ali no meio dos hóspedes, mas você acaba não conseguindo nem curtir a sua casa, porque você está a maior parte do tempo dentro da pousada, trabalhando, conversando com os hóspedes e acaba não conseguindo curtir essa sua própria privacidade, ou até mesmo a sua própria casa, parte dela se torna parte operacional da pousada. Quem não tem aí dentro da sua casa uma lavanderia, ou uma área de estoque, ou então usa a própria cozinha para fazer as coisas do café da manhã, porque é mais fácil, né? Já que você está na sua casa, mas olha lá você de novo misturando as coisas aí dentro da sua pousada. E essa sensação de morar dentro da pousada te faz, esse fato de você morar dentro da pousada te faz realmente estar trabalhando 24 horas por dia. A gente sabe que todo pousadeiro trabalha pra caramba, mas quando você mora lá dentro, você não consegue nem sair para ter um descanso. Então, eu pego o exemplo, por exemplo, quando arrendou o Terra Pátria, a pessoa que arrendou não morava na pousada, então ela tinha um horário ali para sair, ela ia para casa dela, ela tinha a privacidade dela, ela conseguia separar muito mais a vida pessoal da pousada. Claro que tinha algumas desvantagens, mas ela conseguia não trabalhar 24 horas por dia, você consegue estar um pouco fora. Agora você estando ali dentro da pousada, cara, você está sempre ali, porque se tem hóspede, você está preocupado se o hóspede vai te procurar, se ele vai vir atrás de você, se você não tem hóspede, você está ali. Ou às vezes pode entrar um hóspede de surpresa, pode chegar um walk-in, que é como é chamado na hotelaria, ou então pode tocar o telefone, ou então o seu WhatsApp está lá apitando com mensagem chegando sem parar sobre reservas. Que bom, né? Tomara que essa época volte logo, inclusive. Então você fica ali trabalhando 24 horas por dia e você acaba não conseguindo separar a sua vida pessoal da sua vida profissional. E então você acaba, o que acaba acontecendo com você? Você não tem horário para comer, então você não tem horário para tomar café, você não tem horário para almoçar, você não tem horário para jantar, você não pode, talvez, vamos supor, vou fazer uma aula de yoga aqui no meio da tarde. Não, pode chegar um hóspede ali e te interromper bem no meio da sua aula de yoga. Ou então você também não pode nem ter aquele seu tempo de descanso não programado, que ele pode ser interrompido. Vamos supor, você vai dar uma soneca ali depois do almoço. Vai saber se o hóspede vai te chamar logo depois do almoço para marcar um passeio ou para fazer alguma outra coisa. Então, essa mistureba da vida profissional e pessoal acaba deixando a gente completamente sem tempo. A gente já dedica 24 horas do nosso dia para a pousada e fica ainda sem tempo de conseguir encaixar as nossas atividades ali no meio, tá? E outra consequência disso tudo, que você acaba misturando tudo. Você mistura as suas contas pessoais com as suas contas da pousada. As compras, você não sabe mais o que é seu, o que é da pousada. O saco de farinha é da pousada ou é meu? Deixa eu pegar ali umas 2 xícaras de farinha, não tem problema não. Ou então, se você tem um restaurante, pior ainda. Mistura tudo, você nunca sabe onde que está entrando, onde está saindo dinheiro e a consequência a gente já sabe, você nunca sabe se a sua pousada está dando lucro de verdade ou se ela está te dando prejuízo. E eu sempre falo isso aqui, eu já tive até um workshop que o tema principal foi sobre isso e eu vou falar mais um pouquinho sobre isso aqui até o fim dessa live.
E o que acontece é que muitas horas a gente vai misturando isso tudo, essa vida conjunta com a pousada, que não tem... Você perde um pouco a sua identidade, vamos dizer assim, porque você não sabe mais o que é você, o que é a sua própria pousada, e parece que nunca as coisas vão se separar. Sempre as coisas vão andar juntas e você nunca vai conseguir deixar esse negócio andando sozinho com as próprias pernas, porque ele depende tanto de você, né, gente? Você já tinha parado para pensar nisso? Quanto o fato de você morar na pousada pode estar impactando diretamente nessa sensação de que a pousada não funciona sem você? Pois é. Então, a gente vai falar sobre isso hoje, porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, todo mundo virou pousadeiro com um objetivo principal, que era ter qualidade de vida. Claro que é ter dinheiro também, aliás, ninguém abre nenhum negócio para sair no prejuízo, mas eu tenho certeza que o principal motivo que levou vocês a escolherem uma pousada como negócio foi a qualidade de vida e não foi o dinheiro. Porque para ganhar dinheiro tem muitas outras oportunidades por aí, mas qualidade de vida mesmo como pousadeiro é o que a gente acaba indo buscar. Mas esse esquema 24/7 não tem nada a ver com a qualidade de vida que você estava esperando que você ia ter como pousadeiro, né? Então, bora lá, que vocês têm que entender que vocês podem sim ter qualidade de vida mesmo morando na pousada, com algumas dicas que eu vou dar aqui ao longo dessa live. E você tem que entender que você tem essa oportunidade, sim, de ter qualidade de vida, principalmente pelo fato que você mora num lugar onde as pessoas vão para ir para tirar férias. Vocês também vivem perto da natureza, que é um dos melhores lugares para você viver com qualidade de vida. Você trabalha, com certeza, com algo que você ama, que é receber pessoas, quer conversar, quer viajar, quer trocar experiências, e recebendo as pessoas felizes, que essa é a melhor parte, com certeza, de ter uma pousada, é trabalhar com pessoas felizes. E como é que você pode não ter qualidade de vida juntando todos esses fatores? Com certeza tem alguma coisa que está errado aí, você está fazendo alguma coisa errada e morar na pousada não pode ser a causa disso. E eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história também, tá? Porque, como vocês sabem, eu fui pousadeira, na verdade eu sou pousadeira ainda, eu possuo uma pousada ainda, porém no momento eu não estou lá, e eu também vivia na minha pousada. O que aconteceu? Quando fomos construir a pousada, a gente não tinha milhões para investir, como muitos consultores dizem por aí, que você precisa de milhões para investir na sua pousada. Então, a gente não tinha tanto dinheiro assim, e a gente teve que fazer escolhas na época da construção. Não era simplesmente sair construindo tudo que estava no projeto, e no projeto não tinha nenhuma casa para a gente. Olha que loucura. Depois que a gente mudou, que a gente foi pensar, poxa, mas e aí, onde a gente vai morar? E a gente decidiu que a gente tinha que morar dentro da pousada, porque tinha sido já muito difícil conseguir alugar uma casa lá em Barra Grande por um valor que fosse plausível de se estar pagando mensalmente. Então a gente falou, bom, de duas uma, a gente ou constrói uma casa aqui dentro, ou a gente faz alguma adaptação. Como na época o projeto não tinha uma casa contemplada dentro do projeto da pousada, a gente pensou, vamos fazer uma adaptação, assim a gente começa com menos quartos do que o planejado. O projeto original eram 9 apartamentos, então eram 3 bangalôs e 6 apartamentos no total. Então a gente pensou, vamos pensar então em fazer uma adaptação nisso, a gente começa menor do que a gente planejava. Dessa maneira a gente começa devagar no mundo das pousadas, até porque nenhum dos dois tinha experiência. Dessa maneira também a gente diminuía custos de operação, principalmente no começo. Na época Barra Grande não tinha muito turista, tá? Era bem tranquilo mesmo, era mais nos feriados, alguma época ali na época do vento, mas ainda não era muito conhecido. E aí a gente decidiu, a gente olhou e falou, olha, a gente vai morar na pousada, isso a gente vai economizar. Um vigia vai economizar um funcionário para estar lá disponível para receber quem seja que for, que vai chegar num check-in mais tarde, ou alguma outra coisa do tipo, e a gente também economiza com aluguel
ir procurar uma casa e todo esse deslocamento de estar ali, e foi a melhor solução que a gente encontrou para o momento. Então, a ideia que a gente fez foi construir três bangalôs, e no lugar dos apartamentos, que iam ser 6 apartamentos, ou seja, 3 no andar de baixo, 3 no andar de cima, a gente fez somente os 3 do andar de baixo, fez uma adaptação nesses apartamentos e virou aquilo a nossa casa. Então, eram 3 apartamentos que a gente não fechou as paredes entre eles, então ficou como se fosse um apartamento grande, um apartamento que tinha um banheiro maior, que era um banheiro adaptado para cadeirante. Esse banheiro virou uma cozinha, o quarto virou uma sala, uma sala e uma área de estoque da pousada também, que a gente não tinha planejado isso também. O outro era um quarto, e o último, a última suíte, era o escritório, que também servia de quarto da família, dos amigos. Sempre, quem é pousadeiro sabe que sempre tem aquele familiar, aquele amigo que quer vir para a pousada e não quer pagar o valor da diária, e tudo bem, a gente entende, é sempre bom ter um quarto extra ali para receber essa galera, né, gente? Mas, então, esses quartos que a gente morou por 6 anos praticamente a gente morou nesses quartos, e eles estavam ali, como eles eram para ser parte dos quartos da pousada, eles estavam dentro da pousada, e aí a gente estava ali dentro, no meio dos hóspedes, então a privacidade era zero. Às vezes, eu estava ali descansando na sala, o hóspede aparecia, né, de repente, ou chegava alguém walk-in, quando eu via, ele já estava dentro da minha sala, né, enquanto eu estava deitado vendo televisão de biquíni. Então, assim, era uma situação meio complicada. Também a cozinha misturada com a área de estoque, coisa da casa, junto com a coisa da pousada, e a vida pessoal, tudo misturado. Nessa época não tinha nenhuma separação de como paga esse cartão, como paga essa conta, eu pagava tudo junto, tudo no meu cartão, para a gente ganhar milhas e poder viajar quando a gente tivesse férias, e parecia sempre que tudo estava misturado, tanto a pousada como a minha vida pessoal. Eu não conseguia ter controle, eu não sabia se eu tinha lucro ou se eu não tinha lucro com aquele negócio, e também não sabia o quanto que eu gastava naquele meu negócio. Ao mesmo tempo que isso tudo acontecia, eu não tinha privacidade nenhuma, estava sempre disponível para os hóspedes e nunca podia descansar e ficar tranquila por ali. Só que aí o que aconteceu? Então, nessa época, até eu lembro, meu sócio falava muito, poxa, a gente precisa sair daqui, porque é ruim, tal, e tal. E coincidiu lógico, depois de vários anos morando ali, realmente começou a ficar cada vez mais pesado, e também o potencial de alugar quartos ali em Barra Grande foi aumentando. Então a gente pensou, bom, tá na hora desses quartos virarem quartos de verdade. Então, nessa época, a gente foi e resolveu, nessa época o meu sócio resolveu construir a casa dele no terreno dos fundos, que era um terreno que ele já tinha, e aí ele falou, bom, agora vamos resolver os nossos problemas. Tá certo, foi construída a casa, a gente saiu de lá, os quartos viraram, até a gente achou que fosse mudar alguma coisa, mas a grande realidade é que só mudou um pouco os problemas, a mesma realidade continuou acontecendo ali. Até melhorou um pouco a questão da privacidade, né? Os hóspedes entendiam que era uma casa, então tinha um distanciamento um pouco maior, tinha uma cerca ali que separava, mas mesmo assim sempre tinha aqueles hóspedes que ainda apareciam lá dentro de casa às vezes, sabe? Porque estava lá dentro, não tinha, né, um portão, não tinha um sino, uma campainha, mas às vezes eles não enxergavam, eles não viam, quando a gente via, eles estavam lá dentro da nossa casa. Mas a questão da divisão profissional e pessoal continuava a mesma coisa. Não mudou muita coisa, tudo continuava misturado e piorou. Sabe por quê? Porque aí apareceu o custo da casa. Na verdade, a pousada começou a pagar o custo da casa também. Ou seja, custo de energia, o custo de água, o custo dos produtos de limpeza. A faxineira, quem é que ia faxinar a casa? É claro que era uma funcionária da pousada, né? E aí, quando estava uma loucura na pousada, ela não conseguia faxinar a casa, e aquilo dava uma briga danada, porque a casa estava suja, e aí o que a gente pode fazer? E isso tudo acontecendo ao mesmo tempo que a pousada tinha mais que dobrado a sua capacidade, porque aqueles quartos novos que foram adaptados comportavam mais até 4 pessoas cada um. Então, imagina só o que aconteceu. O custo
pum, explodiu, e a gente não tinha Prolabore naquela época, não tinha controle de quanto a gente gastava, e a pousada pagando ali as nossas contas, e a gente, cadê esse lucro que eu estou calculando aqui? Cadê esse lucro? Cadê esse lucro? Esse dinheiro todo entrando, e cadê esse lucro? Pois é, a pousada estava pagando todas aquelas contas daquela, que sim, era uma casa, vamos dizer assim, fora dos padrões, sim, para a nossa época, cheia de confortos, com vários custos altos, custo de manutenção alto, um terreno grande, várias coisas na casa que sempre precisavam de manutenção, ar-condicionado, etc, etc e etc. Então, isso explodiu muitas coisas ali dentro, inclusive no relacionamento com meu sócio, e aquele lucro lá que a gente sempre brigava, poxa, cadê o lucro, cadê esse dinheiro? Pois é, o dinheiro está sendo gasto, porque quando você não está ali realmente vendo o quanto você está gastando, o dinheiro vai, ó, ele some, literalmente. Acho que você já deve ter sentido isso, mesmo antes de ter uma pousada, quando você não tem controle, você vai gastando, se você tem ali, vamos supor, R$200 na carteira, aqui você sai, aquele dinheiro vai embora voando, se você não se liga nas coisas que você está gastando. É R$10 aqui, 20 ali, 50 ali, quando você vê, você gastou tudo. E isso tem muito a ver com a questão do problema aí de dentro da sua pousada, de você estar morando aí dentro. E foi uma consultoria em 2018 que o consultor me fez perceber. Ele parou e me perguntou, ele falou assim, mas e aí, quanto que é o seu Prolabore? E naquela época eu já estava um pouco mais familiarizada com esse termo, que é o seu salário, né, na pousada. E eu já estava tentando calcular. E eu lembro que na época eu comentei para ele, falei assim, nosso Prolabore era de R$6.000. Aí ele arregalou o olho desse tamanho assim e falou, nossa, tá bem alto esse Prolabore, viu? E aí nessa hora me bateu uma coisa, eu falei, poxa, é verdade, né? Tá um custo realmente bem alto. A gente mora aqui dentro, paga tudo nossas contas aqui, tá? Realmente o negócio tá meio fora do controle, né? E aí eu comecei a perceber isso, que o grande problema também que estava me levando essa questão de toda essa mistureba de pessoal com profissional, era que eu não conseguia enxergar o lucro da minha pousada, porque ele estava sendo todo gasto, sem critérios, por nós mesmos. E eu vou contar para vocês agora como que vocês vão fazer para mudar essa realidade na sua pousada da mesma forma que eu mudei na minha, tá? E ao mesmo tempo que vocês vão mudar essa questão da mistureba e passar a ter lucro na pousada de vocês quando ela voltar a operar, logicamente, vocês vão entender como que vocês têm que se organizar para que a vida de vocês não vire somente a pousada e vocês possam aproveitar a qualidade de vida que vocês sempre queriam sendo pousadeiros. Então, a primeira coisa que vocês têm que prestar muita atenção é eliminar uma crença que vocês devem ter e que eu tinha essa crença junto com o meu sócio, que como era o primeiro negócio que a gente tinha aquela crença que o negócio precisa pagar a minha vida. E essa crença está completamente errada. Não é que o negócio precisa... Claro que o negócio tem que te pagar um salário, isso é óbvio, não tenho nem dúvidas disso. Aliás, você vai trabalhar de graça? Quem trabalha de graça, né, gente? Mas quando você resolve ter uma pousada, você está investindo em um negócio, em uma empresa. E como que uma empresa de verdade, ela funciona? Você já parou para prestar atenção nisso? Uma empresa de verdade, quem são os sócios que investem ali dentro? Eles investem, mas eles não ficam todo mês tirando uma grana de lá de dentro. Eles até recebem um salário se eles fazem algum trabalho dentro desse negócio que eles estão investindo. Claro, esse é o Prolabore, isso é muito correto de se ter. Porém, esse negócio ele não é um banco que você vai lá e fica tirando dinheiro do caixa. Peraí, preciso de R$100 aqui para pagar isso aqui e tal. Não funciona desse jeito. O negócio, se ele é tratado dessa maneira, você nunca vai ter lucro, porque, como eu já disse, você vai gastando, 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 e quando você vê, o dinheiro acabou. Se você não tem lucro, você nunca vai conseguir reinvestir na sua pousada, seja fazer melhorias, seja fazer manutenções, seja construir coisas novas, seja expandir a sua pousada com capital próprio, e você vai acabar com o seu patrimônio aos poucos, porque
todo mundo sabe que uma pousada que não tem reinvestimentos é uma pousada defasada. Se você tem que estar sempre inovando, sempre melhorando suas instalações, tem que estar tudo sempre impecável, você não pode ficar oferecendo uma hospedagem onde o hóspede vai poder ter um problema no encanamento, um problema elétrico, um problema de equipamento. Você tem que evitar isso ao máximo. Então, se você não conseguir reinvestir na sua pousada, você está acabando aos pouquinhos com o seu patrimônio sem perceber. É a mesma coisa que você, vamos supor, você pegou todo esse dinheiro para investir na sua pousada, então é a mesma coisa que você tivesse pego esse dinheiro e colocado numa aplicação bancária. Vamos colocar numa aplicação que seja fácil você tirar, seja uma poupança da vida, que rende pouquíssimo, tudo bem, mas serve para o exemplo, tá? Imagina que você colocou todo o dinheiro da sua pousada numa poupança e você vai lá todo mês e tira aquele dinheiro acima do que ela está rendendo. O que vai acontecendo? Esse valor vai caindo e você vai perdendo o seu patrimônio. Então, se você trata a sua pousada dessa maneira e você não controla essa gestão de gastos, você vai acabando com esse seu patrimônio aos poucos. Então, primeira coisa que vocês têm que fazer é você e seu sócio, independentemente de que ele seja, seu marido, seu filho, sua mãe, seu irmão, seu amigo, não importa, definam esse prolabore, definam esse salário que vocês têm que tirar por mês e não pensem que esse prolabore que vocês vão tirar, ele tem que ser algo muito fora do comum, não, tá, gente? Eu gosto de pensar o seguinte: se você tivesse que contratar uma pessoa para fazer ali aquele seu trabalho, você pagaria esse valor todo que você está tirando todo mês da pousada para ele? Eu tenho certeza que não, né? Quando a gente vai contratar alguém, a gente tenta sempre enxugar o máximo que a gente pode ali daquele salário. Então, tenta pensar nisso, tenta pensar em um valor que seria cabível para você receber como funcionário da pousada. Pensa você não sendo proprietário, tá? Separa o você proprietário do você funcionário. Então, você funcionário vai ganhar um salário compatível com o mercado e você vai ter que fazer a sua vida, os seus custos básicos para você sobreviver a partir daquele seu prolabore. Depois, com os lucros lá no final, aí já é outra história. Quando você tiver lucro na pousada no final, aí esse seu lucro você vai dividir entre os sócios e uma parte você sempre tem que guardar para reinvestir na pousada, fazer melhorias e deixar ela cada vez melhor. Então, sempre foca em conseguir o resultado, conseguir o lucro lá no final. É muito melhor você porque quando você tem esse lucro lá no final, esse lucro que você vai usar para os seus luxos, para as suas viagens, para as coisas extras que são importantes para você também. Entendeu? Como fica muito mais fácil de lidar com isso, e você mesmo, como próprio gestor das suas finanças, vai tratar esse dinheiro com muito mais cuidado. E uma coisa que é importante também, gente, que às vezes a gente esquece, que a gente tem sim que considerar dentro do nosso Prolabore, é um valor fixo para você, como se fosse pagar uma mensalidade, um aluguel para a pousada, para as coisas que ela está te pagando. Porque às vezes, eu entendo, você tem tudo lá misturado, então não tem como você ver quanto você gastou de luz, quanto você gastou de água, da faxina, às vezes, que a própria funcionária vai fazer, ou até mesmo das compras, tá? Mas então separa um valor que seja factível, que seja mais ou menos de acordo com o quanto se consome, quanto você é responsável por esses gastos dentro da pousada, e esse valor ser retirado do seu Prolabore como uma forma de você estar compensando o que você está por estar morando ali dentro da pousada. Pensa o seguinte: se você não morasse lá, você ia ter que estar morando em outro lugar, e você ia ter que estar pagando esse outro lugar, e esse seu quarto ia estar rendendo aluguel, você ia estar conseguindo alugar ele para as pessoas, ia estar conseguindo rentabilizar ele muito mais. Então, essa dica de fazer um valor fixo para você pagar por mês, faz um cálculo básico, quanto você gasta de água, de luz, da faxina, quanto você pagaria se fosse pagar uma faxina fora, pode até fazer um desconto em cima disso, e calcula essa margem de contribuição sua por você estar morando dentro da pousada, só para ter uma ideia. Se um dia você chegar a sair da pousada, que pode acontecer sim, pode ser até uma boa ideia, dependendo da situação,
você vai conseguir gerenciar o seu dinheiro de uma maneira muito mais fácil. E se você chegar um dia a arrendar ou a vender, você vai ter uma inteligência financeira muito mais efetiva aí para o seu negócio. E aí você passa a gerenciar suas próprias finanças, assim como você gerencia as finanças da pousada. Entendeu como uma coisa está super ligada com a outra? Às vezes a gente acha que não, que a gente tem que só saber gerenciar as contas da pousada e que as nossas contas pessoais não tem nada a ver. Gente, está tudo interligado. Para você ter sucesso nas finanças da sua pousada, primeiro você tem que ter sucesso nas suas próprias finanças. E o controle é essencial, saber como você gasta, saber o que é importante, o que é prioridade, o que pode ser deixado para depois é muito importante nesses casos. E por último, eu queria falar para vocês também sobre a questão da separação da vida pessoal, tá? Então, a primeira coisa é você ter esse controle financeiro para conseguir separar a sua parte financeira da sua vida pessoal, da sua vida profissional. E a outra coisa é você começar a definir a sua própria rotina para conseguir ter mais tempo para você de qualidade dentro da pousada, não tendo que depender tanto disso, tanto né, de horários dos hóspedes e outras coisas. Então, a primeira coisa é você tem que definir horários para atender esses hóspedes. Então, você está disponível ali para ser chamado na campainha ou né, diretamente de tal a tal hora, depois daquele horário somente pelo WhatsApp, para emergências, combinado. Também é legal você definir lugares para trabalhar, viu? Dentro da pousada. Então, por exemplo, muitas vezes você pega e fala, não, vou lá para minha casa, para o meu quarto, para fazer essa planilha que eu tenho. Não, o melhor é você ter um lugar ali dentro da pousada onde você possa trabalhar e você não fique levando trabalho para casa. A mesma coisa que se você estivesse trabalhando numa empresa e ficar levando trabalho para fazer em casa. Não é bacana. Então, tenta fazer esse seu trabalho da pousada na pousada mesmo, tá bom? Também é muito legal vocês terem essa maneira de comunicação alternativa com os hóspedes, seja pelo WhatsApp, que salva a vida, né, gente? Então, fala para o hóspede, você precisa de alguma coisa, me manda um WhatsApp, eu te respondo em até 15 minutos no máximo, tá bom? Se for muito urgente, você me liga, tá bom? Combinado? Ou então você pode ter também uma campainha, ou seja, uma campainha na recepção que o hóspede toca e toca no seu quarto ou toca na sua casa, para você conseguir ter essa barreira e não ter que ficar recebendo o hóspede na sua porta o tempo todo. Também a questão com o sócio é muito importante, vocês terem horários para falar sobre a pousada. Não vai falar sobre a pousada no almoço, no jantar, no café da manhã, quando vocês vão viajar. Tenta separar um pouquinho para não desgastar a sociedade também. Não esqueça de organizar a sua rotina para fazer você ter tempo para os seus hobbies. Então, do mesmo jeito que você organiza, todo dia, olha, eu tenho que fazer isso, tenho que receber tal hóspede, checar tal quarto, fazer a planilha de custos, vou ter que fazer yoga, eu vou fazer kite, eu vou caminhar na praia, eu vou fazer o que é importante para você. Encaixa um tempo todo dia para fazer as coisas que são importantes para você. Independente, tá, gente? Aquele horário ali, ó. Isso eu fazia algumas vezes na pousada, era muito bacana. Eu deixava um bilhete ali, fui velejar, volto mais tarde, se precisar, no máximo até tal hora eu tô aqui, tá? Ninguém morria por causa disso, não, tá bom? A gente tem muito essa necessidade de estar disponível o tempo inteiro e não precisa, ninguém vai morrer se você não estiver ali por 1, 2 horas, não. E por último, a última dica que eu acho que vocês têm que dar uma olhadinha é verificar mesmo se é mais rentável morar na pousada. Porque muitas vezes a gente esquece que, às vezes, aquele quarto que a gente está morando na pousada, ou aquela casa, se for uma casa menor, ela pode ser muito mais rentável estando alugada ali, virando um quarto da pousada, do que se você estivesse morando fora. Então, faz a conta, gente. Pesquisa quanto que está o aluguel na região, vê se tem alguma casa que te agrada, vê se esse valor desse aluguel caberia dentro do seu orçamento e vê o quanto você poderia ter de lucro ali se você alugasse, na média, mais ou menos, que você já aluga os seus outros quartos, alugasse esse novo quarto. Você pode ter uma surpresa. Pode ser que você consiga fazer até 2 ou 3 vezes o valor do aluguel que você está fazendo, que você está pagando numa outra casa. Então, você tem que realmente fazer a conta. Não adianta pensar que você pensar que é só tá bom, vou alugar uma casa e vou sair. Calma, faz a conta, vê se vale a pena, procura uma casa, vê se vai funcionar
Pense em toda a questão da logística que você vai ter que pensar, de você não estar morando na pousada, ter um vigia, se você já não tem, às vezes você já tem, aí já até melhor ainda. Ter, às vezes, alguém para receber o pessoal fora do horário, ou o próprio vigia receber o pessoal fora do horário, ou você se programar para receber o pessoal fora do horário. Mas muitas vezes pode valer a pena, sim, você paga menos, mora num lugar, tem a sua privacidade, consegue separar as duas coisas, e isso pode ser muito bom para o seu bolso também. Bom, galera, eu vi que tá cheio de perguntas aqui, tanto no Insta, no YouTube também tem algumas, e hoje eu falei um pouco sobre umas dicas para vocês que moram na pousada ou que moram perto da pousada, como vocês podem fazer para que isso não atrapalhe a vida de vocês como pousadeiros, combinado? Então eu vou aqui agora responder as perguntas do YouTube primeiro, tá? O Tematos comentou que é isso mesmo, minha situação. Pois é, gente, a situação, acredito, da maioria dos pousadeiros que me seguem por aqui, viu? Aqui, o Cleiton perguntou: Nath, tu recomendaria um percentual de lucro para deixar no fundo de investimento da pousada? Cleiton, eu particularmente gosto de deixar 50% para reinvestimento na pousada e os outros 50% para serem divididos entre os sócios. Claro que isso varia muito, tá? Depende também do tanto que a pousada precisa ser reinvestida. Talvez depois de um tempo você já chegou num ponto, ok, eu já tenho piscina, eu já tenho o meu máximo de quartos, eu vou só realmente trabalhar com alguma reforma, alguma melhoria pequena, aí você pode diminuir para uns 30% e deixar 70% para a divisão com os sócios, ok? Então agora eu vou para o Insta. Opa, aqui no Insta tem várias aqui que eu vi que o pessoal está comentando desde o comecinho da live. A Rosângela Lira, que eu vi que comentou bastante aqui, Rosângela, comentou que foi difícil, né? Morar 17 anos na pousada, com certeza não é fácil para ninguém, mas ela adquiriu experiências para a vida toda. Isso eu também não posso reclamar, viu, Rosângela? Eu também adquiri muita experiência morando na pousada, não me arrependo. Foi ótimo da questão financeira, foi ótimo para aprender, foi ótimo para estar presente, mais próxima dos hóspedes, mas eu reconheço que chega uma hora que realmente a melhor coisa é procurar uma alternativa, tá? A Carol Bringel comentou: é muito bom por um lado, mas realmente sobrecarrega psicologicamente. Completamente, super te entendo, viu, Carol? A morada Flor da Terra, moro na pousada há 20 anos. Vivo como se me sinto como se estivesse de visita diariamente. Tá vendo, gente? A gente se sente visita dentro do nosso próprio negócio. Às vezes a gente fala, a pousada é minha casa, mas ela acaba não sendo nunca sua casa mesmo, porque você acaba tendo que estar ali disponível para todo mundo o tempo todo, né? A Rosângela comentou: no meu caso, como era uma pousada, que a maioria era família, ficava ainda mais complicado, eu imagino, gente. Negócio familiar é uma realidade no Brasil. Na verdade, eu estava até vendo agora antes da live, 90% dos negócios no Brasil são familiares, das pequenas empresas. Vocês acreditam nisso? Pois é, então, como a gente já disse, é muito difícil a gente ter um negócio com alguém da família, principalmente porque é uma sociedade muito complexa de se lidar, mas com jeitinho tem. Eu já dei várias dicas aqui para a galera da sociedade também. A Carol Bringel comentou: você nunca desliga. Quando você mora fora, dá um alívio grande. Exatamente, porque essa sensação de você poder sair literalmente da pousada, você está fora. Então, você está ali, ok, pode até ser que o hóspede tenha o seu contato, aconteça de você ter que voltar, mas é outra situação, né, gente? O hóspede só vai entrar em contato mesmo se for alguma situação bem complicada, mas geralmente tem hóspede sem noção, mas... A Rosângela comentou: não dá para programar nada na sua vida, você fica disponível 24 horas. Exatamente, Rosângela. A pousada Piccolo Oficial, mora 22 anos na pousada. Uau, gente, quantos pousadeiros de tanto tempo aqui, que bacana. Estou me vendo em muitos dos seus comentários. Exatamente, gente. Todos nós temos a mesma história, todos nós temos muitas coisas parecidas, muitas coisas em que a gente se identifica. Por isso que eu gosto sempre de contar das minhas histórias aqui, para vocês verem que vocês não estão sozinhos, tá?
A Rosângela perguntou, eu não tinha hora perguntou, falou: "Não tinha horas para mim, apesar de que contabilmente separava as contas". Ah, que bom, então vocês até que tinham, né, uma boa gestão financeira aí. A Nete perguntou: "Moro na pousada e não gosto, mas não tem alternativa nesse momento". É, Nete, às vezes a gente não tem alternativa mesmo, infelizmente, às vezes é o melhor por um tempo, mas faz o seguinte, tenha como uma meta traçada: "Olha, eu quero até, sei lá, até o fim do ano ou até", porque agora teve essa questão da pandemia, a gente está tendo que atrasar tudo um pouco, mas aí você pode pensar no ano que vem: "Ah, eu quero ano que vem eu quero ter outro lugar para morar", então você já começa a procurar uma outra casa para morar, já começa a pensar em como você pode adaptar essa sua casa ou quarto para virar aluguel e para isso também te trazer mais lucro, tá? Você pode muito bem usar essa última dica que eu dei aqui na live para você alugar uma outra casa e poder sair da pousada e alugar esse seu quarto, essa sua casa aí dentro da pousada. A Rosângela comentou que em 17 anos só conseguiu tirar férias uma vez. Ai, Rosângela, que loucura. Isso eu sempre sou isso eu já vou falar que não, lá na minha pousada eu tirei férias todos os anos, tá. Eu fazia questão, porque para mim, as férias do pousadeiro são muito importantes e eu sou partidária de que, dependendo do valor da ocupação que você tem, é melhor manter a pousada fechada, dependendo do mês, viu. E isso muitas vezes te traz muito mais tranquilidade para operar o resto do ano do que ficar trabalhando na loucura numa baixa temporada. A Nete comentou que Deus me livre ficar 16 anos sem férias, tiro férias 2 meses por ano. Ótimo, Nete, é isso aí. Para mim, a galera que está aqui, o pessoal que tem que estar aqui, tem que estar com o objetivo de ter uma pousada para tirar férias todo ano e de mais de 30 dias, né, gente? Para tirar férias de 30 dias, eu continuava trabalhando CLT, né? Então, bora lá, né? Caju Bangalôs, a Vânia comentou que conhece bem essa realidade, eu sei bem, né, Vânia? Você também mora na pousada. Camila entrou atrasada, tem problema não, Camila, vai ficar disponível no IGTV essa live, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A pousada da vovó Dilma comentou que lá também eles entram, com certeza comentando da hora que eu falei que a galera entrava dentro de casa praticamente. Muito complicado isso, privacidade zero. A Camila comentou: meu pai passa por isso, uma hora ou outra. E com relação à limpeza, idêntico. Pois é, a briga porque você quer, poxa, a casa não tá limpa, mas, meu, a funcionária tá limpando o quarto da pousada. O que é mais importante, tá a sua casa limpa ou tá o quarto da pousada limpo e você tá alugando ali na loucura da temporada, né? Tá vendo? Realmente dá muita briga isso. A Rosângela comentou, a Rosângela está super comentando aqui hoje. Valeu, hein, Rosângela, trazendo sua experiência aí para gente. Nós, pousadeiras, temos que entender que o negócio é um trabalho como outro qualquer. Somos funcionários, entre aspas, e temos que ter salários também. Exatamente, gente, a gente tem que sair um pouco do salto de ficar pensando que a gente a gente é o dono, tá? O proprietário. Ok, vocês podem receber aquele lucro ali no final, mas o ideal é que vocês recebam um salário como funcionário, tá? Não vão ficar achando que vocês têm que ser diferentes só porque são os donos. A Lubele também mora há 20 anos dentro da minha pousada. A Rosângela comentou do Prolabore também, isso aí, Rosângela. A Rosângela também comentou que na pousada onde eu era gerente, os gastos da casa eram totalmente separados dos gastos da pousada. Perfeito, Rosângela, assim que realmente tem que funcionar. Só que aí, quando o cunhado começou a misturar tudo, foi quando começamos a ver o prejuízo. Tá vendo? Olha lá, mais um exemplo aí, gente, para falar, eu não estou mentindo para vocês. A mistura, muitas vezes, é o grande responsável por vocês não estarem conseguindo ter lucro aí na sua pousada. Fique esperto com isso, viu, gente? A Rosângela comentou que tinha 2 caixas, também uma ótima solução para você não misturar as finanças, é ter 2 caixas na pousada. A Caju Bangalôs da Vânia comentou: tenho olhado a pandemia como uma oportunidade de ter mais qualidade de vida. Concordo, viu, Vânia? Sei que você trabalha pra caramba lá na sua pousada também. Tá na hora de reestruturar isso para ter mais qualidade de vida. Não foi para isso que você virou pousadeira, não é mesmo? O Davi aqui agradecendo pelas dicas.
Pessoal também gostando muito da live. Pô, galera, muito legal. Todo mundo aqui agradecendo. Obrigada pelas dicas. Obrigada a vocês por estarem aqui, sempre presentes comigo. Peraí. Opa, que tem mais. Uau. A Vila Buena Vista. Moro na pousada há anos. Minha sorte é não ter sócio. Pode ser uma sorte também, viu, gente? Porque realmente sociedade não é fácil. Mas estamos sempre à disposição de hóspedes e funcionários, tá vendo? Ainda mais quando você está sozinha, você não tem com quem dividir a responsa, né? Então, essa é uma das desvantagens de não ter sócio. Pessoal recebendo hóspede de madrugada, exatamente. A casa de Lorna comentou, quando estou de casa cheia, não arredo o pé. Já passei Réveillon sozinha, sentada na varanda. Foi muito chato. Tá vendo, ó? Tá vendo? Não é para isso também, né, gente? Eu tenho certeza que você poderia ter ajeitado disso de alguma maneira para conseguir curtir seu Réveillon também, mesmo com a pousada cheia. E muitas vezes a gente faz isso porque a gente põe muita responsa na gente mesmo. E deveria ter um pouquinho menos de autocobrança. Tá? Isso também é lado. Então, é uma coisa que a gente tem que trabalhar dentro da gente. A Morada Flor da Terra comentou que em 20 anos de pousada não consegue dividir despesas. Está na hora de aprender, hein, Morada Flor da Terra? Eu tenho muita dica para isso aqui, viu? E está na hora de aprender, hein, Morada Flor da Terra? Eu tenho muita dica para isso aqui, viu? E também tem o PR. A Casa de Lorna comentou, tiro férias, mas fecha o hostel. Isso aí, adoro essa ideia. Tirou férias, fecha, sai de boa, não tem estresse. Aqui da Terra também viaja, Vila Buena Vista ficou 2 anos de férias, depois fechou por 6 meses. Ai, gente, olha lá, isso que é ter pousada, isso que é ter qualidade de vida tendo pousada. Fechar pousada por 6 meses, tirar férias de 6 meses, que emprego te dá essa possibilidade? A Morada Flor da Terra chega até a dar comida para a criança dos hóspedes, gente. Uau! Gente, todo mundo, cara, todo mundo morando. A Camila, Nath, relação ao Prolabore, nessa época da pandemia, os primeiros a serem cortados, não? Camila, assim, não é que é ser cortado, eu diria que é ser reduzido. Que da mesma maneira como você vai reduzir as contas da sua pousada, o ideal é você reduzir um pouco o seu Prolabore também. Tá? Já que tá tudo, você tá apertando os cintos, nas suas contas pessoais, você também tem que ter. Então, aquela mesma história de cortar desperdícios, renegociar contratos, fazer economia, vale para sua pousada e vale para os seus gastos pessoais também. Não dá para você simplesmente falar, ok, eu não preciso mais de dinheiro. Você também precisa de dinheiro para viver. Você precisa comer, você precisa pagar sua conta de luz, etc, etc. Então, você tem a sua vida também. Mas é a hora de você cortar os luxos e de eliminar desperdícios, assim como você fez com a sua pousada. A Cestas da Bel. Por enquanto, alugo minha casa em BG. No futuro, vou fazer a pousada na frente e fico preocupada com a privacidade. Pois é, Bel, isso é uma coisa que você tem que se preocupar desde o começo, talvez já conversar com o arquiteto na hora de fazer esse projeto. Pessoal aqui super elogiando a live, muito legal. Camila Pereira comentou, dinheiro apertado e contas a pagar, como lidar? Camila, primeiro, contas a pagar todo mundo tem, tá? O negócio agora é negociar. Não dá para pagar agora? Não vai se endividar não, tá? Então faz primeiro o que é essencial, paga o que é essencial, comida, se for aluguel, renegocia o máximo que você puder. Tá todo mundo muito aberto a isso, até a Booking aceitou renegociar agora, gente. Então quem tem que aproveitar isso aí para renegociar mesmo. Você já viu o módulo de negociação que tem lá no DPR? A Camila é minha aluna. Lá no DPR tem uma aula só de negociação, tá? O pessoal, todo mundo elogiando. A Rosângela comentando que tinha um barzinho. Muito legal. O hostel nas boas mãos, não tem sócios, não gosto. Massa. A Andrea comentou, tem uma pousada na praia, estou precisando trocar a rouparia, que não pode ser branco, pois a água é amarelada. Alguém sabe me dizer onde encontro lençóis estampados? Andrea, eu comprava muita coisa na Vida e Cor, é um site na internet. A contraparte das avaliações são sempre positivas.
O diferencial é a atenção que você disponibiliza para os hóspedes, exatamente. Então, quando você sai da pousada, você tem que saber pesar isso também, tá, gente? Tudo tem seus prós e contras, tá? Cabana Chique Tatajuba. Nath, você pode fazer uma live sobre o Pronamp? Pronamp, o que é isso, gente? Eu vou até anotar aqui. Pronamp. O cheiro de mar guest house. Booking está negociando? Me explica. Sim, vou até anotar aqui outra coisa. Sim, casa de mar guest house. Tive um pessoal uns alunos meus comentando que a Booking finalmente aceitou negociar as comissões, tá? Eu não sei com relação às comissões futuras, isso eu não sei ainda não, mas eu acho que vale a tentativa. O pessoal que perguntou, como fazer agora na pandemia em relação à mistura dos hóspedes com a gente? Como assim, gente? Que mistura de quê que vocês estão querendo comentar? Mistura, tipo, de vocês estarem no mesmo ambiente? A Débora comentou, arrendei a pousada com 2 semanas, fechei as portas e moro na pousada. Espero que você tenha conseguido negociar aí, viu, Débora? Realmente foi uma coisa que ninguém esperava e acho que é o momento, como a Rosângela está dizendo aqui, é o momento de inovar, criar e trazer coisas diferentes. Aqui, o Pronamp é o crédito para as pequenas empresas. Vou sim, Cabana Chique, eu não sabia que era esse o nome. Eu estou, inclusive, estudando isso, tá? Já me pediram esse assunto numa live, mas como eu já falei para vocês aqui, eu não falo nada que eu não tenho propriedade, tá? Então, eu estou realmente me informando. Eu tive a informação que acho que essa semana vai sair finalmente esse crédito para as pequenas empresas e eu vou trazer informações para vocês, provavelmente numa live ou num vídeo do YouTube, combinado? Podem aguardar, tá anotado aqui agora, eu já sei o nome, mas eu já estava estudando sobre o assunto, tá, Cabana Chique? Só para terminar aqui, vou voltar aqui para o YouTube. O Pedro comentou, com alguma dica sobre como estruturar de forma justa um contrato de arrendamento prevendo um possível lockdown e diminuição da ocupação? Pedro, eu colocaria uma cláusula com isso, tá? Tipo, se tiver um lockdown, um fechamento obrigatório, vai ter uma redução no valor do contrato, vai ter uma isenção, já coloca isso no contrato, tá bom? A pousada Irmão Sol. Morando na pousada, somos os primeiros a acordar e os últimos a dormir. O mais complicado é dar de cara com o hóspede na sala da sua casa, exatamente, zero privacidade, né? A Luciana comentou, legal, Nath, já tentei separar os gastos, mas não consigo. Tem que conseguir, é um trabalho de formiguinha, mas dá certo, viu? A pousada Irmão do Sol, a Thaís comentou, tudo meu era totalmente misturado, mas eu aprendi a separar as contas no curso do DPR, daqui para frente será tudo diferente. Exatamente, gente, o curso DPR ajuda bastante nessa questão da separação das contas, lá eu ensino o meu método, como eu fiz para separar as contas da minha pousada, viu? Então já tem vários alunos meus aqui que estão sempre presentes nas minhas lives, obrigada, gente, vocês não cansam de me ver, né? Me vendo no curso, me vendo nos grupos do Telegram, me vendo aqui nas lives, eu adoro vocês. Lá, a Cabana Chique da Tatajuba confirmou o negócio do Pronamp a partir de 15/6. Eu vou correr para trazer essa informação para vocês, tá, gente? Quem sabe tem até uma live surpresa. Morada Flor da Terra, Nath, já que moramos na pousada, que cuidados devemos ter na pandemia? Os mesmos cuidados de sempre, tá? Então, cuidar da questão da higiene, desinfecção, distanciamento dos hóspedes, deixar bem claro até a distanciamento, falar para os hóspedes não ficarem indo na sua casa para te chamar, usar somente o WhatsApp, caso precise de alguma informação, mas, no geral, eu acho que as determinações são as mesmas, tá? Morando ou não na pousada, manter o distanciamento, usar máscara, estar sempre lavando as mãos, fazer a higienização correta dos apartamentos, eu acredito que isso não tenha problema, tá? Pessoal aqui falando do jogo de cintura. A Vila Mador na pousada. Existem alguns manuais de boas práticas que dão um norte para reabertura segura e dentro dos protocolos da Anvisa? Tem algumas coisas sim, viu, Vila do Mar? Galera, entra lá no meu canal do Telegram que eu posso mandar algumas coisas para vocês por lá, tá?
porque é o único lugar que fica mais fácil para eu mandar. Eu estou separando, eu estou recebendo vários protocolos, muitas pessoas estão me enviando, e eu vou começar a distribuir lá pelo Telegram, tá? Se você não souber como entrar, só entrar no meu site, no link do perfil do Viver de Pousada, e tem lá o link para entrar no Clube do Viver de Pousada no Telegram, combinado? Se não der certo, me manda um direct que eu mando para vocês o link, tá? Lá fica bem mais fácil de mandar vários materiais. Galera, estamos acabando o nosso tempo aqui. Poxa, que live legal, quanta interação com vocês, quanta conversa, quanta... Muito bom, adorei o tema. Se vocês tiverem mais algum tema que vocês gostam, que vocês queiram ver, comentem algum post meu ou comentem nas caixinhas de perguntas que eu estou sempre colocando lá, tá? Vila Madonna Pousada, entra lá, tá? Entra lá no clube do Telegram que eu mando mais alguns lá, tá? Eu recebi mais alguns essa semana, eu tô preparando para mandar para vocês, tá? O Ministério do Turismo lançou os protocolos, sim, se você quiser pegar o protocolo direto lá no site do MTour, já tem, tá? Só responder uma outra pergunta que chegou aqui em cima. A Denise perguntou de sites para achar pousadas em arrendamento. Não tem, tá, Denise? O ideal é ver com imobiliárias no local, onde você tiver interesse de ter uma pousada, e em breve, dentro do meu site, do site do Viver de Pousada, vai ter uma área para as pousadas que quiserem arrendar ou vender, estarem divulgando, e também quem tiver interesse de arrendar, está se divulgando por lá. Vai ser bem legal, né? Eu acho que isso vai fazer o pessoal se conectar e vai mostrar quem está querendo realmente fazer diferente no arrendamento, trazendo muito mais segurança para ambos os lados. Aguardem, eu estou nos últimos testes, tá? E quem for meu aluno do DPR, está procurando lugar para arrendar, vai ter um lugar especial lá, viu? Porque vai ter, né, como se fosse um selo, o selo de aluno DPR, então vai conseguir muito mais fácil, com certeza, arrendar uma pousada. Galera, então eu vou terminando aqui, porque a gente está quase no fim. A Casa de Lorna falou do protocolo pós-pandemia. Casa de Lorna, entra no meu Telegram, eu vou mandar lá, tá? Até amanhã eu vou mandar alguns protocolos que eu estou recebendo ainda pelo e-mail. O pessoal gostou pra caramba, essa live vai ficar aqui, viu? A Vila Madonna Pousada, se você já tem o protocolo, o selo, dá uma olhada lá no site, que todos os protocolos estão lá, viu? Flat entra no mesmo esquema de pousada? Também, tá? Tudo igual. A Denise perguntou o meu endereço do meu site. Está lá no meu perfil, Denise, no perfil do Viver de Pousada, mas é viverdepousada.com.br, bem facinho, tá? Galera, agora realmente estamos finalizando. Último minuto aqui antes que o Instagram me corte. Muito obrigada pela presença de todos vocês, mais uma vez. E a gente se vê na próxima live, semana que vem. Até o fim da semana eu tenho uma surpresa para contar para vocês. Então fiquem ligados aqui nos meus canais que eu vou contar essa surpresa até o fim da semana, tá bom? Beijo, tchau, tchau!